Fala, milhadores! Beleza? Vamos começar agora aqui o módulo de histologia. Moleque, módulo muito irado, muito grande também. Vamos abordar aqui a parte, inicialmente, a parte de histologia animal. E o que a histologia estuda, pessoal? A histologia vai estudar a morfologia dos tecidos animais, as células que os compõem, a origem embrionária e a sua função e sua classificação. Então é isso que nós iremos ver a partir de hoje. Vamos começar pelo tecido epitelial. Vamos falar sobre a forma desse tecido, as características gerais dele, as funções, que basicamente são duas aqui básicas, vocês vão ver, a origem embrionária, as classificações e vamos ver aqui várias imagens, porque o estudo dos tecidos sempre tem uma relação com microscópio e corante, né? Sempre vai ser corado. Muito bem, vamos começar aqui então. Deixa eu passar esse slide. Quais são as características gerais do tecido epitelial? A primeira coisa importante que você tem que fagocitar aí, humilhador, é a seguinte, ó. Célula. A forma dela é muito importante, porque determina a função. A mesma coisa é a forma do tecido epitelial. A forma do tecido também tem relação direta com a sua função. Forma, eu digo em relação à quantidade de camadas de células que vocês vão ver, e até mesmo a forma da própria célula. Vocês vão ver aqui que tem várias formas muito diferentes. Forma célula cúbica, célula cilíndrica, célula achatada. Isso influencia na função do tecido. Primeira coisa importante é que as células de qualquer tecido epitelial, elas são grudadinhas, elas são justapostas, uma muito perto da outra. Então elas têm pouco líquido intercelular, ou você pode chamar também de substância intercelular, substância fundamental, ou simplesmente interstício, meio intersticial. Então qualquer epitélio, as células são justapostas, grudadinhas. Então existe uma baixa quantidade de líquido intersticial, beleza? Bom, tá, e daí? Mas por quê? As células justapostas, lembra, a forma do tecido tem a ver com a função. O tecido epitelial tem basicamente a função de proteger ou de realizar trocas, tá? Trocas entre dois ambientes. Por exemplo, no intestino, que a gente come, para a corrente sanguínea. Então, se as células fossem afastadas, a seleção das substâncias que entrariam ou sairiam não seria eficiente, porque várias moléculas poderiam passar entre as células. Da mesma forma, na nossa epiderme, tem uma função importante de proteção contra vários micro-organismos que ficam na nossa pele, no lado de fora. Se as células fossem afastadas, o bagulho ia virar uma zona, né? Qualquer bicho ruim podia entrar aqui e sair livremente e atingir facilmente a corrente sanguínea. Então, não existiria uma função de proteção satisfatória. Conclusão, qualquer célula, qualquer tecido epitelial, as células são grudadinhas, justapostas, e isso é importante para poder selecionar melhor caso um epitélio absorva alguma substância e proteger melhor caso o epitélio seja de proteção. Foi que foi? Beleza. Outra coisa importante aqui, ó, é que os epitélios são avasculares. E, meu irmão, mas que negócio é esse de avascular? Não tem sangue, tá? O epitélio não tem sangue. Ele sempre vai ser nutrido pelo tecido que está abaixo dele, que quase que sempre, 99% das vezes, vai ser um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então ele recebe nutrientes do conjuntivo que está abaixo. Claro que ele não pode ficar sem nutrientes, senão a célula, morreria. Aí você pergunta, pô, mas por quê? Por que o tecido epitelial é avascular? A função dele, tá? Também não é de proteção. Imagina se o sangue chegasse muito próximo à nossa superfície corporal. Duas coisas ruins poderiam acontecer, né? Uma troca de calor muito intensa com o meio, então seria ruim, por exemplo, para regular a temperatura corporal. E a outra desvantagem seria que seria muito fácil uma bactéria alcançar a corrente sanguínea, e aí ela disseminaria pelo nosso corpo com facilidade, o que não é uma vantagem. Então, tecido epitelial, eles são
avasculares, ausência de vasos sanguíneos, e o nutriente que ele recebe sempre vem do tecido conjuntivo que está abaixo dele. Show! Temos aqui morfologias variadas. A gente vai encontrar aqui epitélio com uma camada só, que a gente vai chamar de simples, ou várias camadas de célula, que a gente vai chamar de estratificado. E a forma da célula também pode variar. Célula achatadinha, célula cilíndrica, célula cúbica, célula que vai mudando gradualmente, transição. E outra coisa importante é que abaixo de qualquer epitélio sempre tem uma camada com várias proteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, chamada lâmina basal. Então, fagocita aí, o melhador, embaixo do epitélio, o que gruda o epitélio com o tecido conjuntivo que está abaixo é sempre a lâmina basal. Tá, mas qual é a composição dessa lâmina basal? É como se fosse uma trama de proteínas. Basicamente, nós temos ali colágeno. Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 4, colágeno tipo 7, fibronectina, laminina são as principais substâncias. Pô, tem que saber isso tudo pro vestibular? Vestibular é colágeno, amigo. Acabou, tá? Mas a função da lâmina basal é importante. É fixar o epitélio com o conjuntivo que está abaixo. E também servir como uma malha que filtra as substâncias que passam do conjuntivo para o epitélio. Então, se você puxar, por exemplo, a sua epiderme, ela simplesmente traz o conjuntivo que está abaixo junto. Quando você solta, ela também volta ao normal. Por quê? Porque ela está conectada com esse conjuntivo justamente através de quem? Lâmina basal. Outra coisa importante é que existem várias modificações das membranas de epitélios que têm funções específicas. Por exemplo, existem epitélios que têm vilosidades. A gente pode encontrar isso, por exemplo, no tubo contorcido proximal do rim, do néfron. A gente pode encontrar vilosidade também aonde? No nosso intestino delgado. Podemos encontrar também cílios. Podemos encontrar junções chamadas junções gap, junção comunicante. Então existem variações da estrutura básica da membrana plasmática de epitélios que tem sua função específica. E nós iremos ver daqui a pouquinho. Classificação do epitélio. Irmão, fagocita uma coisa, olha só. Vou tomar um gole d'água aqui. Epitélio é que nem gente. Tem nome e sobrenome. Você vai falar assim, tu conhece o Bruno? O que tu fala pra mim? Por que Bruno? Tu conhece o Bruno Pires? Não conheço, aquele cara lá, beleza. Você conhece o epitélio? Não. Você conhece o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado? Conheço. É aqui, ó, é o da pele, é epiderme. Então, não esquece, epitélio é que nem gente. Tem nome e sobrenome. O nome pode ser a quantidade de camadas, você vai falar se ele é estratificado ou simples, e o sobrenome pode ser a forma da célula. Você vai falar se ele é achatado, se ele é cilíndrico, ou você pode inverter. Então, se eu quiser falar epitélio simples cilíndrico, ou eu posso falar epitélio cilíndrico simples, mas o que importa é dar o nome e dar o sobrenome, beleza? Antes que eu me esqueça, qual é a origem embrionária do tecido epitelial? A origem embrionária é quando a gente fala se esse tecido vem do endoderma, do ectoderma ou do mesoderma. O tecido epitelial pode vir de qualquer folheto embrionário, tá, pessoal? Isso depende da localização dele. Por exemplo, a epiderme vem do ectoderma. Agora, o epitélio que reveste o nosso tubo digestivo, aí ele vem, por exemplo, da endoderme. Agora, o epitélio que reveste as cavidades internas, por exemplo, a pleura, reveste o coração, que a gente chama de mesocárdio, mesoderme, aliás, aí ele já vem da mesoderma, tá? Agora, outro exemplo, o endotélio, que é o epitélio que reveste o capilar por dentro, ele também vem da endoderme. Então, gente, o epitélio pode vir de qualquer folheto embrionário, isso depende de onde ele está. Então, na pele, nós temos a epiderme, que vem do ectoderma, o endotélio, que é o epitélio que reveste o capilar por dentro, vem da endoderme, e o mesotélio, que é o epitélio que reveste os órgãos internos, reveste o coração, por exemplo, tá? Reveste a porção da pleura, ele vem da mesoderme, beleza? Show de bola! Então, olha só, epitélio de revestimento. Aqui são duas classificações do nosso tecido epitelial.
Nós temos o epitélio que reveste. O que é revestir? É cobrir, tá? Cobrir alguma coisa. E nós temos o epitélio glandular. E esse nome glandular te lembra o quê? Glândula. Qual é a função de uma glândula? É secretar alguma coisa. Por exemplo, a parte glandular do pâncreas, ela pode secretar as enzimas pancreáticas ou ela pode secretar os hormônios insulina, glucagon, somatostatina. O que significa isso? Qualquer região que tenha função secretora de um órgão, por exemplo, sempre vai ser um epitélio glandular. Agora, um outro exemplo. A nossa pele é um órgão, gente. E existem aqui células glandulares específicas com função, por exemplo, de secretar substâncias serosas, cerídeos. Nós temos quem? As glândulas sebáceas. Nós temos um outro epitélio glandular que tem a função de produzir o suor, que são as glândulas sudoríparas. Então, qualquer região que tenha função secretora, aquela região ali é um epitélio glandular, beleza? Só lembrar, glandular, glândula, função de secreção. Muito bem. Já o nosso foco da aula de hoje aqui é o epitélio de revestimento. O que é revestir? Revestir é cobrir. Então, se o epitélio revestir uma região, uma camada interna, a gente vai chamar de endotélio. É um exemplo aqui. É o caso do epitélio que reveste os vasos sanguíneos por dentro. Veia, artéria, arteríola, vênula, capilar. Mesotélio é o epitélio... só para lembrar, que a origem desse endotélio é do endoderma, beleza? Mesotélio é o epitélio que reveste superfície interna corporal. Então, por exemplo, peritônio é o epitélio que reveste a cavidade abdominal por dentro, tá? Um outro mesotélio que fica no coração, o epicárdio, que a gente chama, tá? Também é um epitélio. E aqui a origem embrionária qual é? Mesoderma. E a epiderme, epi quer dizer acima, então está acima de tudo, é o epitélio que reveste a pele. E a origem aqui é ectoderme. Beleza? Show de bola! Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra para nós simplesmente o seguinte. Essa parte aqui de cima, ó, isso aqui é a célula epitelial. Aqui é uma outra célula epitelial de um outro tecido epitelial. O que importa aqui para nós é o seguinte. Sempre abaixo de qualquer tecido epitelial, nós iremos encontrar quem? A lâmina basal. Isso aí tem que fagocitar. O que tem na lâmina basal? Nós temos muito colágeno, tá? E várias substâncias, fibronectina, laminina. E a função mais importante aqui é servir de fixação no conjuntivo que está abaixo e filtrar as substâncias que passam do conjuntivo para o epitélio, os nutrientes. Muito bem. Olha só, aqui nós temos um tecido que foi cortado, tá? Uma máquina específica para fazer corte ultra mega fino, beleza? Ele foi colocado numa lâmina, foi corado para ser visto ao microscópio e aqui está o resultado. Esse corante aqui é um corante chamado, é uma combinação de dois corantes chamados hematoxilina e eosina. A hematoxilina, ela cora o núcleo, dá essa cor aqui mais azulada, meio arroxeada. E a eosina, ela cora mais o citoplasma, dá essa cor aqui mais avermelhada, tá? Isso aqui, gente, não é a cor original do tecido, mas se você não corasse, simplesmente você veria tudo cinza com tom de cinza. Então, para poder identificar as coisas, usam-se vários corantes. Hematoxilina, eosina, tricômio de Mallory, tem prata, tem vários, tá? O que importa aqui é o seguinte, vocês conseguem ver essa região aqui mais avermelhada, que está bem densa aqui, ó. Essa região aqui avermelhada, você vê aqui, você vê aqui, você vê aqui, ó. É justamente quem? A lâmina basal. Tá, mas que tecido é isso? Isso aqui é um corte do rim, tá? O cara pegou o rim aqui, fez um corte e vocês estão vendo aqui um glomérulo renal. Isso aqui é um glomérulo renal, tá? Aqui é o glomérulo. Aqui nós temos alguns túbulos renais, tá? São túbulos diferentes. Alguns aqui são coletor, esse aqui tem cara de coletor. Você pode ter aqui alça de Henle, túbulo proximal. Então sempre o que reveste aqui qualquer epitélio é o quê? É uma lâmina basal, que você vê essa imagem aqui mais grossa, mais avermelhada, que está na extremidade do epitélio. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre as modificações presentes nas membranas das células epiteliais que proporcionam funções especiais. São chamados anexos membranares. Então, por exemplo, nós temos as junções intercelulares. Junção
é porque está unindo as duas células, tá? Intercelulares, inter entre duas células diferentes, celular de célula, tá? Então existem junções que ligam as duas células epiteliais, uma do ladinho da outra, e também tem junção que liga a célula epitelial com a lâmina basal. Nós iremos ver isso aqui agora. Então, classificação, ó. Junções de adesão. O que isso aqui faz? Adere, junta, cola. Então, nós temos aqui as chamadas zônulas de adesão, onde nós iremos encontrar, por exemplo, os desmossomos, que são proteínas que, basicamente, né, elas são um zíper que colam as duas células. Então, quando uma célula vai para um lado, ela acaba puxando a outra junta. E isso mantém a propriedade fundamental do epitélio, que qual é? As células são grudadinhas justapostas. Depois tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês como é que é um desmossomo, tá? Então, um desmossomo fica entre as duas células epiteliais, como se fosse um zíper, uma proteína, um complexo de proteínas, tá? Você encontra ali a desmoplaquina, várias microproteínazinhas. Mas o que importa aqui é você saber que tem desmossomo. M-desmossomo. M quer dizer metade. Desmossomo, por incrível que pareça, vem de quem? Desmossomo. Esse aqui, ele é metade do desmossomo, só que ele não fica entre as células epiteliais. Não, meu querido. Ele fica na parte basal da célula epitelial e gruda ela com a lâmina basal que está embaixo. Então, desmossomo conecta duas células epiteliais vizinhas. M-desmossomo conecta a célula epitelial com a lâmina basal. A função ali é aderir, deixar grudado. Beleza. Junção impermeável. Aqui a função é impermeabilizar o meio entre as duas células e também deixar grudado, tá? Aqui são proteínas especiais chamadas junções tie. Você pode chamar em inglês para tu humilhar, diga assim, junção tie. Tie quer dizer o quê? Estreito. Eu acho que é isso. Tie é estreito, né? Estreitinho. Então, junção estreita, porque está estreitando as duas células. Ou junção oclusiva. O que oclui é o que tapa. Então, você vai encontrar isso daqui entre duas células epiteliais vizinhas. A função é igual ao desmossomo. É grudar e deixar aquele espaço entre as duas células menos permeável às substâncias, tá? Junção de comunicação. Ô, Glória, o que elas fazem? Comunicam. Aqui a gente vai chamar de quê? Olha só que fácil descobrir aqui. Junção comunicante ou simplesmente junção gap ou connexons. Conexon vem de quê? Conectar. Na verdade, essa junção comunicante é como se fosse uma macroproteína que faz um poro ligando o citoplasma, pessoal, das duas células vizinhas. Então, essa proteína aqui não tem função de aderir. Ela tem função de facilitar a troca de substâncias, tá bom? Vamos olhar aqui algumas imagens. Então, aqui a gente está vendo uma célula epitelial, ó. Isso aqui é uma célula epitelial. Aqui é a região basal dela, tá? A parte está embaixo. Aqui é a região apical. Essa aqui é uma célula cilíndrica, um epitélio cilíndrico. Na região superficial, pode ser do intestino, por exemplo. Nós temos aqui, ó, as vilosidades, tá? Vou comentar daqui a pouco. Aqui do lado, nós temos a zônula de oclusão. É onde nós encontramos as junções oclusivas, que são proteínas que praticamente pregam. Você pega assim as duas membranas e prega. Pum! Bota um prego ali. Elas vão ficar grudadas. Então a função é de aderir, tá? Mas aqui para baixo, nós temos os desmossomos, ó. É como se fosse um zíper que cola as duas membranas vizinhas. Também tem função de adesão. Mas aqui embaixo, vocês conseguem ver que as duas membranas das células vizinhas fazem como se fosse um zigue-zague. Parecem dedos que se entrelaçam. Por isso que o nome dessa região aqui a gente chama de interdigitação. Porque digitação vem de dígito, dedo, inter, entre. Então parece que se entrelaçam. Se você tentar, né, entrelaça a tua mão aí, faz assim. Se você segurar e tentar puxar, a outra vem junto. Então a função aqui também é aderir, tá? Mas também facilita a troca de substâncias. Então interdigitações proporcionam adesão entre as células vizinhas e também pode facilitar a troca de substâncias. Show de bola! Aqui, ó, essa imagem aqui é foda. Só falando assim, isso aqui
É uma imagem feita no microscópio eletrônico altamente potente. E esse caso aqui é um microscópio eletrônico de transmissão, tá? Você não consegue ver o relevo, você vê ali o negócio chapado. Saca só, aqui nós temos uma velocidade e aqui é o limite de uma célula epitelial. Ó, isso aqui é o limite. Essa célula que está aqui do lado, você consegue ver aqui outra membrana plasmática, uma célula vizinha. Irmão, saca o espaço entre as duas células. Isso é abundante ou isso é mínimo? Isso é mínimo. E nós conseguimos ver aqui também, ó, essa placa preta aqui, que está colando as duas células, é o desmossoma lá, é uma placa, faz um zíper ali, prega as duas células, a adesão. Aqui em cima nós temos o que? ZO, zônula oclusiva, como se fosse pegar ali a membrana e botar em uma furadeira e botar um prego, tá? Também tem uma adesão. E aqui MV é a microvilosidade, vamos comentar já já. Essa foto aqui à direita, nós temos nessa região aqui a membrana plasmática de uma célula e aqui a membrana plasmática da célula vizinha. As duas membranas se colam e aí nós temos aqui um megaporo que conecta o citoplasma das duas células. Para quê? Para facilitar a troca de substâncias. Cada proteína dessa daqui, cada complexo proteico, chama-se conexon. E esse conexon é formado por subunidades chamadas conexinas, tá? São 6, se eu não me engano. Mas você não tem que saber isso não. O que importa é saber que isso aqui, ó, é a nossa queridíssima junção comunicante ou junção gap, ou nexus, connexons, beleza? Cuja função é comunicar, tá? Trocar sais minerais, íon, cálcio, principalmente, tá? Muito bem. E agora aqui, opa, deixa eu voltar. Algumas células também podem se especializar, elas podem prolongar o citoplasma e formar algumas estruturas com função específica. Por exemplo, as vilosidades intestinais ou vilosidades presentes no néfron, elas têm uma função de, como se fosse isso aqui, ó. A célula normalmente é assim, a região apical dela, a região de cima, tá? As vilosidades são como se fossem prolongamentos do citoplasma. E dentro desse prolongamento a gente vai encontrar filamentos de actina, que é para manter aquele negócio ali com uma certa forma, senão a membrana ia ficar molenga, para lá para cá, então não teria função. Tá? A função das vilosidades é aumentar a superfície de contato com a substância que está passando por ali. E quanto maior for esse contato com a substância que passa, mais fácil vai ser a captação. A absorção, no caso do intestino delgado, ou a reabsorção, no caso do néfron, túbulo contorcido proximal. Ah, mas o que eu falo? É vilosidade ou é microvilosidade? Então, aí tem uma rataria aí do esgoto. Se você olhar no microscópio óptico, você está vendo a vilosidade, beleza? Mas se você olhar no microscópio eletrônico, a vilosidade tem microvilosidade. Então é como se fosse isso aqui. Nós temos aqui uma velocidade, eu estou vendo no microscópio óptico, que é menos potente. Mas se eu pegar só essa pontinha aqui e ampliar no microscópio eletrônico, eu vou ver que tem outras velocidades na velocidade. E aí nós chamaremos de quê? Micro, porque é muito menor, velocidade. Tá? Mas a função é a mesma, é aumentar a superfície de contato, facilitando assim o que? A troca de substâncias, a absorção ou reabsorção. Beleza? Isso aqui é muito importante no intestino e no nosso rim, néfron. Beleza? Olha aqui. Nós temos aqui, ó, repara, células intestinais e aqui nós temos as velocidades. E das velocidades nós temos aqui as microvelocidades. O que é esse bagulho preto aqui dentro? Esse bagulho preto é a actina, é o que mantém a velocidade com a sua forma, tá? Glicocálix são uma série de carboidratos que ficam colados na membrana plasmática, que tem função também de malha, filtrar a substância que passa até a célula. E aí, quando a substância atinge a célula, a velocidade vai lá e facilita essa captação. Aqui embaixo, ó, já seria o citoplasma da célula, né, por inteiro. Aqui uma grande parte do seu citoesqueleto. Beleza? Ah, uma coisa importante é que quando a gente come, se alimenta, automaticamente as células intestinais, os enterócitos, eles prolongam as velocidades. Para quê?
para conseguir facilitar mais ainda a capacidade absortiva. Show de bola. Aqui nós temos um corte. Esse corte aqui, a gente está vendo a velocidade de ladinho. Tá vendo assim, ó, de lado, tá? Agora, esse corte aqui, a gente está vendo de cima. Somente para mostrar que dentro da velocidade é o quê? É citoplasma da célula e aqui dentro actina, para poder manter ali o negócio íntegro. Show? Agora, outras substâncias não, desculpa, estruturas que podem estar presentes na membrana plasmática de epitélios. Cílio também são prolongamentos de membrana, só que dentro, ao invés de actina, a gente vai encontrar lá microtúbulos, tá? São microtúbulos que se dispõem aos pares e dentro você tem ali mais um par. São 9 pares de microtúbulos e dentro mais um par. E na base do cílio, você tem ali um centríolo especializado, cuja função é renovar a quantidade de microtúbulos do cílio e proporcionar ali um batimento. Os cílios batem devagar e batem sincronizados, uma coisa meio assim. Aonde nós temos cílios? Tá? Uma região muito importante que é o epitélio respiratório da traqueia. Traqueia, brônquio, bronquíolos iniciais. Tá? É um epitélio chamado epitélio pseudoestratificado, ciliado porque tem cílio, mucoso, ô glória, porque produz muco. Tá, e qual é a função do cílio nessa região? O cílio, né, tem esse batimento. E na traqueia, ele bate para cima. Então ele vai empurrando as substâncias que ele retém, impurezas, né, partículas do ar de poluição, micro-organismos, ele empurra para cima. E na faringe, na orofaringe, na nasofaringe, também você pode encontrar ali alguns cílios também, que empurram para baixo. E esses dois cílios, né, de cima e de baixo, vão empurrando as impurezas, pessoal, em direção justamente à glote. E quando chega lá, a pessoa forma, né, o escarro, vulgo catarro, e aí duas opções, cospe o catarro ou engole. Mas a função é não deixar a substância impura ficar na traqueia e no brônquio, porque aí ela pode atingir o pulmão, né, pode chegar no alvéolo, e aí o dano vai ser muito maior, beleza? Na base dos cílios, aquele microtúbulo, aquele centríolo, desculpa, especial que fica lá embaixo, renovando o cílio, a gente chama de corpúsculo basal, tá? Como se fosse um centríolo modificado, beleza? Outra coisa importante é que o cigarro, gente, o cigarro, ele gera paralisia ciliar. E aí a pessoa que fuma, ela tem maior chance de ter infecção respiratória. Por quê? Se o cílio está paralítico, né, ou menos móvel, a tendência é a substância impura ficar retida nas vias respiratórias. Então aquilo vai proporcionar, pode facilitar, né, o desenvolvimento de uma infecção. Existem doenças, tá, que são genéticas, que os cílios são imóveis. Tá? A gente chama de cílios imóveis mesmo. A pessoa tem várias infecções respiratórias. Existem doenças genéticas, fibrose cística, que o muco que a célula produz fica muito grosso. E aí o cílio não consegue deslocar com facilidade. Então é uma doença que a pessoa também apresenta infecção respiratória recorrente. Tá? E o flagelo? O flagelo, a diferença é que ele bate muito mais rápido e são poucos por célula. 1, 2, 3. Tá? No nosso corpo só tem uma célula que é flagelada e está no macho. Tá? Meninas, desculpa, vocês não têm. Essa célula quem é? É o Spitz para os íntimos, espermatozoide. Tá? Então a diferença é que o flagelo é muito maior, o número é menor, ele bate mais rápido. Cílios são vários, são tamanho menor e batem sincronizado. Parece um show, né? Que a pessoa fica assim. É tipo isso, beleza? Então aqui, ó, foto, uma imagem dos cílios. Aqui é um corte que você vê o cílio de lado, essa parte aqui. Então aqui dentro, ó, vários microtúbulos. Aqui embaixo, né, o centríolo modificado, que a gente chama de corpúsculo basal. E aqui, olha que legal, um corte transversal do cílio. Aqui é um corte longitudinal. Aqui, ó, é um corte transversal. A gente está vendo aqui o cílio de cima. Então aqui nós temos, ó, vários microtúbulos em pares. Um par central. E aqui, ó, aqui não são trios, né? Não, são trios não, são pares, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então um par central e 9 periféricos, beleza?
Show de bola. Então, ó, já deu muito tempo. Essa aqui vai ser a parte 1 da aula. Depois a gente continua, tá? Deve ter umas 3 partes aí. A gente vai fechar revestimento e uma outra aula só para epitélio glandular. Então, humilhadores, espero que tenham gostado. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Curtiu? Dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha. Sucesso, bons estudos, keep humilhando. Eirá! Grande abraço. Tchau, tchau.